Deputado Capitão Wagner. Boa tarde a todos os presentes. Saudar aqui inicialmente o deputado Heitor Ferrer, que tem sido um grande defensor dos aprovados no concurso do Tribunal de Justiça, salvar aqui a representação dos aprovados no concurso, a representação classista através dos sindicatos, e sendo bem objetivo, como sempre nós somos, o que nos cabe aqui, logicamente, é questionar primeiro a ausência, né, das autoridades que foram convidadas e, além de não vir, não mandar representante. A gente até aceita que os desembargadores, os membros do Tribunal de Contas sejam ocupados, né, e têm seus afazeres, mas a gente está registrando aqui uma ausência maciça, né, nenhuma representação do Tribunal de Justiça, nenhuma representação do Tribunal de Contas. Então isso, na verdade, dá uma demonstração não muito agradável em relação à resolução do problema. Aqui a gente busca, logicamente, resolver o problema da melhor forma possível, mas a gente não poderia deixar de registrar com tristeza a ausência dos representantes do Tribunal de Justiça. Registrar também que hoje, e a gente é consciente disso, o país e o Estado passa por uma crise econômica, mas, porém, contudo, não dá para argumentar a crise econômica quando se tem, na verdade, outras pessoas indevidamente ocupando os cargos que deveriam ser ocupados por quem passou no concurso público. Então, aqui não se encontra razão na crise econômica para a não convocação desses aprovados, já que os cargos estão sendo ocupados indevidamente por terceirizados. Registrar também que o nosso posicionamento, sempre a gente foi procurado aqui pelos sindicatos, tanto eu como o deputado Heitor, já tivemos esse problema com o pessoal do Ministério Público, já tivemos esse problema com vários cargos do Executivo, e nesse caso do Judiciário a gente se surpreende mais ainda, por quê? Porque o Judiciário é o responsável por cobrar que se cumpra a lei, quando na verdade o Judiciário, infelizmente, com todo o respeito que merece, o Judiciário cearense, os desembargadores que lá estão, mas infelizmente está dando um mau exemplo e está sendo incoerente, até porque em várias decisões a Justiça tem exigido, né, que prefeituras convoquem aprovados em concurso, né, então isso realmente gera um constrangimento muito grande. Eu não sei se foi por isso que o Tribunal de Justiça não mandou representantes aqui para participar desse debate, mas registrar que o debate é muito oportuno, a audiência é muito oportuna, não só pela questão da ocupação indevida por parte dos terceirizados, mas também por essa questão que o deputado Heitor acabou de registrar, né, a iminência aí de conclusão do período para a convocação e a necessidade de nós termos a prorrogação, já que até agora a gente não teve esse posicionamento do Tribunal de Justiça. Então, registrar inicialmente aqui nosso apoio, o apoio do mandato, né, registrar a presença do meu amigo Dr. Rafael, que é uma pessoa que desde o primeiro momento nos procurou, juntamente com os sindicatos, e dizer que o nosso compromisso, tanto o meu como do deputado Heitor e de diversos parlamentares aqui, o deputado Renato Rosendo não está aqui presente, mas por justiça, a gente tem que citar o deputado Renato Rosendo, que tem sido um defensor também desses aprovados no concurso público, e aqui na casa vocês encontram parlamentares que têm, logicamente, como compromisso defender os interesses da sociedade cearense, especialmente o do concursado, do aprovado no concurso público, do servidor público. A gente acredita que através do concurso público, através do servidor público amparado, através do servidor público com condições de trabalho, é que a gente vai ofertar para a população o serviço público de qualidade. Então, registro inicialmente esse nosso compromisso, quando eu digo dessa casa, desses parlamentares, do deputado Heitor, meu, do deputado Renato Rosendo, do deputado Elmano, vários parlamentares. Aqui ninguém quer ser pai da criança, o que a gente quer é encontrar uma solução para esse problema, que é um problema urgente. Afinal de contas, a Justiça cearense tem sido notícia nacional, não pelo seu vigor, não pela sua pujança, mas pela sua lentidão. E isso tem, logicamente, uma grande relação com a falta de servidores públicos. A gente sabe também a promiscuidade que acaba acontecendo por conta de algumas prefeituras cederem servidores públicos para algumas comarcas, que acabam gerando um constrangimento para o próprio magistrado, quando vai julgar alguma causa contra a prefeitura. Então, uma série de problemas que são ocasionados pela não convocação dos senhores e das senhoras que foram aprovados nesse concurso. Então, tenho certeza que aqui, nessa casa, vocês terão deputados que vão defender com exidência essa convocação justa, líquida e certa que deve acontecer. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigado ao deputado Capitão Wagner. Próximo orador, Francisco Luciano dos Santos Júnior, presidente do Sindicato dos Oficiais. Boa tarde a todos, aos telespectadores, aos ouvintes. Saúdo a mesa aqui, a figura do deputado Heitor, deputado Capitão Wagner, aliado nosso aí, deputado Heitor. E saúdo a plateia na figura, como disse aqui o deputado Capitão, doutor Rafael Bastos aí, aprovado para o cargo de analista judiciário e execução de mandados e que sempre está com a gente. Tá certo? Só complementando a fala inicial do deputado Heitor, em relação ao CNJ, deputado, existe também uma determinação do CNJ em relação aos aprovados para o cargo de analista judiciário e execução de mandados. E aí, nessa determinação, o CNJ, nessa decisão, o CNJ determinou que o TJCE, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, se abstivesse de designar oficial de justiça ad hoc, tá certo? Que era uma prática já reiterada nas comarcas do interior. Nada contra o ad hoc, como bem disse o colega da federação, nada contra o terceirizado. Mas o nosso cargo hoje, ele é privativo de bacharel em direito. E aí tem oficial de justiça ad hoc no interior que nem o nível médio tem. Não possui o nível médio e está desempenhando a função de oficial de justiça ad hoc, enquanto existem aproximadamente 150 aprovados para o cargo. Além de se abster de designar oficial de justiça ad hoc, o CNJ também determinou que no prazo de 60 dias, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conjunto com o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Ceará, promovesse um estudo direcionado à avaliação do quantitativo de oficiais de justiça suficiente para suprir a demanda da instituição e, diante da análise, encaminhasse à Assembleia Legislativa projeto de lei para a criação de cargos efetivos. Essa foi a decisão do CNJ em relação aos analistas judiciários e execução de mandados oficiais de justiça. Né? Estivemos, tá certo, semana passada lá no CNJ com o conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias, passamos a necessidade de um diálogo com o Tribunal de Justiça, porque já oficiamos o tribunal com o levantamento feito pelo sindicato, esse levantamento que detectou a carência de 151 oficiais de justiça no interior do Estado. Até a presente data, não fomos chamados pelo tribunal para que iniciássemos o debate e para que a decisão do CNJ fosse cumprida, culminando com o encaminhamento de uma mensagem à Assembleia Legislativa criando os cargos de analista judiciário e execução de mandados. Tá certo? Deputado Heitor, deputado Capitão Wagner, essa problemática ela iniciou-se, tá certo, com a Lei 14.407 de 2009. Essa lei ela criou 69 varas, transformou 10 comarcas vinculadas em comarcas iniciais, criou 121 cargos de magistrados, 16 de desembargadores e o restante de magistrados. E pasmem, não foi criado nenhum cargo para servidor, nem para técnico, nem para analista, nem para oficial de justiça. E aí? São 79 unidades judiciárias criadas sem cargo. Como é que o juiz vai desempenhar as funções dele no interior do Estado? Como é que a decisão do juiz vai ser efetivada sem um oficial de justiça? Para que nós tenhamos uma ideia, hoje nós temos 21 comarcas com apenas um oficial de justiça e 3 comarcas sem oficial de justiça. Com a decisão do CNJ e com a imposição dos códigos, muitos atos devem ou podem ser anulados. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, nessas comarcas com um oficial de justiça e nas que não tem nenhum. Como o tribunal não pode mais designar oficial de justiça ad hoc, todos nós sabemos que no júri é necessária a presença de 2 oficiais de justiça. Um para colher os votos e o outro para colher o descarte, sob pena de nulidade. E aí? Nessas 21 comarcas que só possuem um oficial de justiça, como é que vai ser feito o júri? O tribunal não pode designar ad hoc.
E o Código de Processo Penal determina a presença de 2 oficiais de justiça, sob pena de ser quebrado o sigilo do voto. Outro exemplo, despejo, mandado de despejo. É necessária a presença de 2 oficiais de justiça. E o Sindicato dos Oficiais de Justiça está orientando os colegas do interior que nesses mandados que se exige a presença de 2 oficiais de justiça, o colega se negue a fazer quando estiver só na comarca, porque ele pode ser responsabilizado. Mandado de busca e apreensão de veículo, busca e apreensão de menor, são 2 servidores, 2 oficiais de justiça. E nessas comarcas que não tem nenhum. Em pior situação, deputado Heitor, são essas comarcas sem oficial de justiça. E as decisões? O juiz ele vai decidir, sendo que a decisão dele vai ser letra morta. Por quê? Porque não tem o oficial de justiça para dar efetividade, para cumprir a decisão do magistrado. É uma situação que hoje nós, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em relação a servidores, nós estamos brincando de fazer justiça. Tá certo? Estamos brincando. Fora isso, é bom deixar claro que hoje nós temos 18 cargos vagos. E mesmo assim esse cargo ele já existe, já tem previsão orçamentária, tá certo? Os valores já estão resguardados no orçamento, mas mesmo assim o Tribunal de Justiça não nomeia os colegas aprovados no último concurso. Né? É uma situação vexatória para o Tribunal de Justiça e até para os próprios servidores, porque a gente sente na pele a reclamação de advogados, a reclamação da sociedade em relação à morosidade do Poder Judiciário, em relação à celeridade do Poder Judiciário. Nós, que somos servidores do Poder Judiciário, que estamos efetivamente trabalhando e levando justiça à sociedade, nós temos um compromisso com a sociedade. O nosso compromisso é de prestar um excelente trabalho à sociedade, com celeridade, com eficiência, mas infelizmente, por conta da falta de estrutura, deputado Heitor, nós estamos incapacitados de fazer isso. Um dado aqui também, que não tem muito a ver aqui com a audiência pública, mas hoje o oficial de justiça, ele não tem nenhum apoio do Tribunal de Justiça no cumprimento do mandado. O oficial de justiça ele não tem equipamento de proteção individual. A gente chega a dizer que a nossa arma é a caneta e o nosso colete à prova de balas é a certidão. Ninguém tem colete à prova de balas. Hoje nós temos aqui na central de mandados do Fórum Clóvis Bevilacqua 232 oficiais de justiça lotados. Sabe quantos policiais estão designados para acompanhar esses 232 oficiais de justiça? 2. Pasmem, 2 policiais. E aí, o oficial segura um mandado de afastamento do lar, onde a vítima está sendo ameaçada de morte, esperando 15, 20 dias para que abra uma data na agenda dos policiais? E correndo o risco da vítima sofrer uma lesão e o oficial ser penalizado? Ou a gente corre o risco de ir sozinho? Sabe o que é que está acontecendo? Correndo o risco de ir sozinho. Porque o oficial tem medo da vítima ser lesionada, do oficial responder um PAD, um processo administrativo disciplinar, uma vez que está com mandado e não deu cumprimento, tá certo? E aí, por conta disso, o oficial de justiça ele corre o risco, vai sozinho, faz a diligência, sem nenhum apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. É uma situação por demais grave. Fora isso, a gente tem a grande quantidade de mandados. Em algumas comarcas do estado está sobre-humano o trabalho. Citamos aqui o caso que a gente tem, o pior caso é a comarca de Juazeiro do Norte, onde são 8 unidades judiciárias. Cada uma deveria ter 2 oficiais de justiça. Em Juazeiro do Norte tem 5 oficiais de justiça trabalhando, ou seja, o ideal seriam 16 e nós temos 5 lá trabalhando. Os colegas recebendo uma média de 500 mandados mês. Fica inviável. Tá certo? Para concluir, o dado aqui também interessante é que em 2012 nós tínhamos 887 oficiais de justiça, tá certo? 887 oficiais de justiça trabalhando. Em 2014 esse número caiu para 752.
enquanto a demanda processual aumentou. Enquanto foram criados aqui 79 unidades judiciárias, foram criados 121 cargos de juízes. E o número de oficiais de justiça diminuiu no lugar de aumentar. E aí eu quero dizer aqui, para finalizar, aos aprovados, nós estamos juntos, tá certo? O sindicato apoia totalmente a luta de vocês. Já desenvolvemos várias ações. Estamos indo ao CNJ tratar exatamente desse PCA aqui de vocês. E aí a gente precisa do engajamento também, pessoal. Né? Parabéns à mobilização do pessoal aí das redes sociais, né? Da mobilização junto ao Tribunal de Justiça. É assim que se faz, vamos para frente. Que, se Deus quiser, vai estar todo mundo todos aprovados aí, nomeados. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. Mauro Xavier de Souza, diretor de comunicação da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça. Bom, boa tarde. Inicialmente, saúdo aqui a mesa na pessoa do deputado Heitor Ferrer e os demais companheiros aqui presentes de entidades sindicais. Saúdo também, né, a plateia aí dos colegas aprovados, que eu já chamo de colega, porque tenho certeza absoluta que com o engajamento de vocês, com a força das entidades que compõem hoje a representatividade da categoria dos oficiais de justiça, acredito também que dos demais servidores, a gente vai sim conseguir que vocês sejam nomeados. Não porque nós queremos, mas porque a sociedade cearense precisa, porque o Tribunal de Justiça precisa, porque da forma como está hoje, está se tornando repetitivo, deputado. Anualmente a gente vem aqui a público denunciar a situação precária de mão de obra no estado do Ceará, no Tribunal de Justiça. Né? Eu lembro que em 2009, quando eu estava presidindo o Sindicato dos Oficiais, nós tivemos uma audiência pública no próprio Tribunal de Justiça. Né? Veio o conselheiro, o corregedor à época era o corregedor Gilson Dipp, e já naquela oportunidade a gente denunciava a questão dos terceirizados e a questão principal dos servidores cedidos de prefeituras, principalmente no interior do estado. Um dado alarmante aqui, que já foi tratado aqui na mesa, mas é de saltar os olhos para toda a sociedade ficar ciente. 70% da mão de obra das comarcas do interior, hoje, são de servidores de prefeitura cedidos aos fóruns. Eu estou falando esse número por baixo. Foi o último levantamento que o Sindojus fez e nós chegamos a esse número alarmante. De 2.000 pessoas, aproximadamente, que hoje compõem os quadros gerais de servidores do interior do estado, por volta de 1.400, aproximadamente, servidores, são servidores de prefeitura. E mais, muitos deles sequer são concursados, muitos são terceirizados da própria prefeitura que vão para dentro do fórum trabalhar com processo, sem nenhuma qualificação, sem nenhuma capacitação para exercer aquele munus público. Tá certo? Então, é uma situação que há 6, 7 anos a gente vem denunciando. Infelizmente, de lá para cá, a gente esperava que pelo menos se estancasse essa situação, mas o que a gente presencia é que, infelizmente, aumentou o número, né, de servidores dentro das prefeituras, dentro dos fóruns. Aqui na capital, quando a gente poderia pensar que seria diferente, não. Novamente, hoje, por volta de 40% da mão de obra aqui no Fórum Clóvis Vilacqua, nos juizados e no Tribunal de Justiça também são de servidores ou cedidos de outros órgãos ou de terceirizados. Então, a imparcialidade do tribunal, do Poder Judiciário, para julgar processos de interesses públicos, sinceramente, não inexiste, né, com uma situação precária desse tipo. Né? Tivemos uma situação vexatória para o Poder Judiciário, há alguns anos atrás, onde uma determinada comarca do interior, eu vou me resguardar o direito de não mencionar, mas que o magistrado naquela oportunidade deu uma decisão contra o prefeito da cidade. Né? Fica na região centro-sul, só vou dizer isso.
e o prefeito simplesmente pediu de volta todos os funcionários da prefeitura, que eram, na época, 17 funcionários. Restaram apenas no fórum o oficial de justiça e o diretor de secretaria, que é nomeado pelo magistrado. Ou seja, passaram-se 2 meses a comarca sem funcionar por falta simplesmente de funcionário. Isso é assim, vergonhoso a essa altura do campeonato, a essa altura do século, onde a gente tem toda uma gama de condições de estar fazendo um cronograma, principalmente no orçamento, para estar sendo feitas as nomeações devidas. Tá certo? O que a gente fala e o que a gente ouve muito da parte do Tribunal de Justiça é falta de recurso. Já chegou no limite de responsabilidade fiscal, não tem como nomear. Sinceramente, pessoal, o que eu posso garantir para vocês, já que a gente faz parte também lá da Comissão de Orçamento, não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, é falta de gestão. Simplesmente falta de gestão que a gente tem hoje aqui no Tribunal de Justiça. Isso é como eu falo, infelizmente nós fazemos parte do Poder Judiciário, a gente queria não estar trazendo para a sociedade esses números, mas é isso que acontece, é isso que ocorre. E aí, quando a gente tenta, numa audiência pública dessa, perante todos, procurar soluções para resolver esse problema, a gente, mais uma vez, fica decepcionado, até com uma certa, desculpa dizer, mas menosprezo que a administração do tribunal tem por essa casa, pelo Poder Legislativo, né? Eles foram devidamente cientificados dessa audiência pública, foram convidados a comparecer, nem veio a presidente e nem mandou sequer, até por uma questão de cordialidade, né, com o outro poder, com respeito ao outro poder, mandou sequer um representante para, pelo menos, ouvir, né, levar isso novamente. Ela vai ouvir através da TV Assembleia, com certeza a assessoria de imprensa dela deve estar gravando isso, e da nossa parte a gente não tem problema, até porque muito do que eu estou falando aqui, eu já falei em diversas reuniões que nós tivemos lá no Tribunal de Justiça, vamos continuar falando, vamos continuar denunciando, onde quer que seja pessoalmente ou seja nos órgãos superiores, tá certo? Recentemente se fala que não tem recursos, mas se nomeou, deputado Heitor, 75 magistrados. Aí se pergunta, vocês são contra a nomeação de magistrados? Não. Sinceramente, não. Agora, a gente é contra a não gestão disso. Um magistrado corresponde a aproximadamente 7 servidores. 6, 7 servidores. Como é que o magistrado vai chegar lá no interior dele sem o servidor para lhe ajudar? Você está entendendo? Então, isso é falta de gestão. Não tem como. Dava para se fazer um cronograma de nomeações em conjunto, em paralelo. Nomeia-se um juiz, nomeia 6 servidores, 7 servidores. Nomeia outro juiz, nomeia mais 6, 7 servidores. E assim estabelecer um cronograma onde, ao final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, iria ter-se um quadro, se não o ideal, ao menos o razoável. Mas não, se nomeou 75 por pressão da magistratura, por pressão da Associação Cearense de Magistrados, e eles estão no papel deles, nada contra, mas é o momento de a gente pensar também um poder judiciário que possa se autogerir de forma mais independente, de forma mais autônoma e de forma mais competente. Tá certo? Infelizmente, isso a gente não vê aqui no estado do Ceará. Pelo contrário, a gente vê aberrações jurídicas aqui, como o Roberto Eudes falou, a situação do secretário de Finanças, que também já é do conhecimento público, inclusive denunciada por nós, do sindicato também, onde ele é um servidor, como já foi dito, de um órgão estatal, um banco estatal, BNB, para o Tribunal de Justiça, com custo mensal de R$70 mil por mês. Esse custo de um servidor daria para nomear aproximadamente 15 servidores. Você está entendendo, deputado? Um servidor que não há a mínima necessidade, eu tenho uma absoluta certeza que tem pessoas bastante capacitadas dentro do próprio Tribunal de Justiça para ser nomeado para essa função, mas não. Prefere-se trazer um servidor de fora
Não sei o motivo, mas, enfim, certamente deve ser alguma indicação política, para dentro do Tribunal de Justiça e em detrimento da nomeação de 15 servidores que poderiam, com certeza, dar muito mais retorno para o jurisdicionado, muito mais retorno para a sociedade. Então, assim, eu acho que aqui é chover no molhado, eu não vou me ater muito aqui a outros números, porque os colegas anteriores que me antecederam já falaram, mas certamente da parte da Federação Nacional dos Oficiais de Justiça, tenho absoluta certeza que nós estamos totalmente imbuídos no propósito de nomear todos os aprovados do concurso 2014 e, se for o caso, realmente novos concursos onde vir futuramente, depois que vocês forem nomeados, lógico. Tá certo? Então, tenho certeza que, por parte da federação, lembrando aqui o nosso presidente João Batista, que está lá em Brasília, que tem um total apoio nosso, estamos juntos, estamos firmes, fechados com vocês, seja aonde for, seja denunciando na imprensa, no Poder Legislativo ou no Conselho Nacional de Justiça. Pode ter certeza disso e espero que realmente haja uma reflexão por parte do Tribunal de Justiça, da administração, que sentando todo mundo junto, as entidades sindicais, tribunal, vocês, a gente possa estabelecer um cronograma de nomeação e a sociedade cearense sair vencedora disso tudo. Muito obrigado. Obrigado ao Mauro Xavier de Souza.